terça-feira, iniciamos o mês de setembro, o qual é trabalhada a campanha de Setembro Amarelo. Mas afinal, o que é Setembro Amarelo? E aí temos a pergunta de Ana, o que significa o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é uma ideia que surgiu em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. Essas duas organizações elas perceberam que existia um grande problema que ninguém falava sobre isso. E que problema era esse? Esse problema era o suicídio. Eles perceberam que o suicídio era algo que acontecia com muita recorrência, cerca de 12 mil suicídios, né, ao ano a gente tem aqui no Brasil. Então o suicídio ele é uma grande doença, né, ele é um grande problema de saúde para nós brasileiros. E a gente precisava conversar, pensar sobre isso. Então eles resolveram criar um dia mundial, né, para a prevenção ao suicídio, que seria o dia 10 de setembro. Esse dia acabou ficando tão famoso, né, que o próprio mês de setembro virou um mês onde a gente discute um pouquinho sobre o que é o suicídio, quais são suas causas, por que o suicídio acontece. E por que ele acontece e quais são suas causas. Então, o suicídio, né, quando a gente vai falar sobre ele, a gente vai ver que a maioria dos suicídios que acontecem, cerca de 95%, eles acontecem devido a casos de depressão severos. Então, a gente já tem um problema aí de saúde mental, né? A gente não estava bem psiquicamente, a gente não ficou bem por vários anos, não se cuidou, e aí a gente acaba que passa o suicídio, né? Desiste da vida de uma vez por todas. Então é importantíssimo, né, que a gente fale sobre o suicídio e fale sobre a depressão, fale sobre a saúde mental. O mês de setembro, né, recebe essa cor amarela, né, e fala, existe esse símbolo aqui para a gente poder discutir e pensar sobre o suicídio e fortemente pensar sobre o que é a saúde mental, como a saúde mental acontece. Como assim? O que é saúde mental? Geralmente a gente percebe quando o nosso corpo está ou não está saudável, não é? Quando não está saudável, a gente se sente doente. Então, se a gente tem uma gripe, a gente percebe logo. Mas quando a nossa mente ela não está muito saudável, a gente demora a perceber. A gente não consegue reconhecer rapidamente. A gente precisa de um tempinho. Às vezes a gente nem percebe, a gente já está doente há um tempão, né? E a gente não consegue perceber, porque essa é uma doença psíquica, mental. Então, é uma doença silenciosa, a gente não consegue perceber os sintomas com a mesma facilidade. Então é importantíssimo, né, que a gente comece a discutir sobre isso, porque a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. Ambos são problemas fundamentais, né, e a gente precisa cuidar da gente, tanto físico quanto mental. Então o mês de setembro ele vem para a gente poder falar sobre esse conteúdo, né, sobre o quão bem eu tô da minha mente, o quanto eu percebo quando eu tô ficando, né, doente, né, o quanto eu tô ficando não saudável. E aí é importantíssimo, né, que a gente pense que para a gente discutir sobre essas questões é importante a gente diferenciar quando a gente está triste, aquilo é algo pontual, de quando a gente já não está mal, a gente está mal de verdade, né, a gente está mal recorrentemente, a gente está mal um certo tempo. Então o mês de setembro, ele, embora aconteça, né, num mês só, em setembro, ele vem para a gente poder pensar sobre a saúde mental durante todo o ano, né? A ideia é que a gente fale sobre práticas, ideias, né? Contribua para que a gente possa estar melhor, mais saudável psiquicamente. E a gente também deixe de ter esse grande pudor, né? De que a gente não gosta muito de falar sobre não estar saudável mentalmente. Parece, né, que a gente tá louco, que tá sem solução, mas não é isso, gente. Da mesma forma que a gente tem uma gripe, não fica saudável e depois fica saudável, a gente pode ter algum problema psíquico, né, ter alguma dificuldade e depois lidar com isso. Mas para lidar com isso a gente precisa cuidar. Então a gente cuida muito fácil, né, dos nossos problemas físicos, mas a gente cuida muito pouco dos nossos problemas psíquicos. E o nosso Setembro Amarelo tá aí pra gente pensar sobre isso, né? O Setembro Amarelo, ele vai ser um lembrete pra gente cuidar de nós mesmos e também cuidarmos dos outros, né? Se a gente perceber que existe alguém que não tá bem há um monte de tempo, né? Que tá diferente na sua dinâmica, que não consegue fazer as coisas que gosta. Então, isso é uma pessoa que tá precisando de cuidados. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso. O Setembro Amarelo vem com a vontade, né? Vem com essa intenção
da gente poder discutir sobre algo que não é muito visto, né? Já que quando a gente fala de uma doença psíquica, ela não está apresentada no corpo, ela é algo que se apresenta só na mente, então ela é silenciosa. Mas mesmo silenciosa, ela precisa sim ser cuidada, ser escutada, né, e ser tratada devidamente.